A crucificação em documentos da antiguidade. Antes de estudarmos todos os detalhes da crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, vejamos o que a arqueologia, a antropologia e as artes antigas têm a nos ensinar sobre este tema. Os gregos demonstravam verdadeiro pavor à crucificação e por isso não a adotaram como forma de execução de seus criminosos. Ela só passou a fazer parte dos costumes gregos no tempo de Alexandre o Grande, que a imitou dos persas. Foi praticada na Síria, sobre os Seleucidas, e no Egito, sobre o governo dos Ptolomeus. Em Siracusa, cidade grega, Dionísio o tirano praticou-a, inspirado pelos cartagineses. Os romanos também a adotaram, observando o exemplo dos cartagineses. Essa prática, que começou a ser usada em Roma como punição aos escravos, passou a ser aplicada também aos prisioneiros de guerra, aos desertores, aos ladrões e, sobretudo, aos revoltosos vencidos. Tempos depois passou a ser muito explorada no país dos israelitas. O general romano Tito, destruidor do Templo de Jerusalém, entre os 1.100 judeus que suas tropas mataram durante a rebelião, mandou matar por crucificação 2.000 judeus que se rebelaram contra ele. A história registra que nessa rebelião de 70 d.C., os romanos chegaram a crucificar 500 judeus por dia, segundo o testemunho do historiador judeu e um dos comandantes das tropas judaicas rebeladas, Flávio Joséfo. Em tempos de paz, a crucificação era primordialmente o suplício usado contra os escravos. São numerosos os autores romanos que dão testemunho disto, como Tito Livio, Cícero, Tácito e outros. As comédias de Plauto, em que apareceram tantos escravos, estão cheias de alusões bem diretas ao que os escravos consideravam sem ilusões o seu fim natural. O meu pai, meu avô, meu bisavô, meu trisavô terminaram sua carreira crucificados. No começo, a cruz era reservada a revoltas coletivas, como a que foi liderada pelo gladiador Espartacus, da qual sabemos que, após sua repressão, 6.000 cruzes ocupadas com os corpos dos revoltosos foram erguidas como balizas na estrada de Capua, a Roma. Mais tarde, os donos dos escravos receberam o direito de decidir sobre a vida e a morte destes, sem apelação. Os escravos eram considerados animais. Se essa situação foi no início motivada pela fuga dos infelizes escravos ou por outra falta grave, em breve as mais leves razões acabaram por ser consideradas suficientes para crucificá-los. Lembremos que, de acordo com um antigo e detestável costume, quando um senhor era assassinado e não se conseguia descobrir o criminoso, todos os escravos da casa eram crucificados. Os próprios cidadãos romanos podiam ser crucificados. O grande senador e príncipe dos oradores romanos, Marcus Túlio Cícero, censurou veementemente essa atrocidade. Toda uma espécie de textos mostra que os romanos também eram crucificados regularmente, porém se tratava em geral de cidadãos humildes, libertos ou provincianos. Os famosos ataques de Cícero contra essa prática pretendiam isentar definitivamente o cidadão romano deste suplício. Instrumentos da crucificação. Em geral, a cruz era formada por duas peças distintas. Uma das peças, a vertical, que ficava enterrada permanentemente como um poste fixo, era o stipes crucis, o tronco da cruz. A outra parte móvel, que se fixava horizontalmente sobre a primeira, se chamava patíbulo. Primeiro, o stipe crucis. Digamos em português, o tronco da cruz, porque stipes quer dizer o tronco de árvore, uma estaca pontiaguda. Era a parte a que primitivamente se dava o nome de cruz. A crux, cruz em latim, staurus em grego, não é outra coisa senão uma estaca fixada verticalmente no chão. Alguns autores usavam as palavras staurus e scoplops com o mesmo sentido, e empregavam o verbo anascolopizem, empalar, para se referir à crucificação de Jesus e de Pedro. O significado da palavra crux estendeu-se em seguida ao conjunto dos dois paus ajustados um ao outro, tal como o concebemos hoje em dia, na forma de mais. A cruz na qual André foi crucificado em forma de X
não era conhecida pelos autores antigos. A primeira menção que dela se faz é do século X e a primeira imagem do século XVI. Qual era a altura dos estipes? Tronco. O pesquisador alemão Hausmeister distingue a cruz humilis, que era curta, da cruz sublimis, que era alta. Todas as citações históricas sobre a cruz sublimis mostram claramente que ela era reservada a personagens que os crucificadores queriam colocar em evidência. Porém, a maioria das cruzes eram baixa, humilis. Isso permitia aos animais ferozes lançados na arena despedaçarem à vontade os crucificados. Segundo informação do escritor romano Horácio, nas encostas do Monte Equilíneo, em Roma, havia uma floresta permanente de estípites, onde os condenados eram crucificados. À noite, os lobos saíam de seus esconderijos neste monte para devorar as pessoas crucificadas. Outro historiador romano, Suetônio, conservou-se-nos um dos ignóbeis traços de Nero, ao dizer que ele se disfarçava com uma pele de algum animal feroz na arena para satisfazer seu instinto sádico, atacando os crucificados cristãos. Consideremos também que usavam-se cruzes baixas na intenção de simplificar bastante a crucificação para os carrascos, principalmente quando os condenados eram numerosos. Sendo um suplício cotidiano, procurava-se sempre a comodidade para aqueles cuja profissão era crucificar os cristãos. Segundo, o patibulum furca. O pau horizontal apresentava, pelo menos em Roma, uma origem bastante curiosa. Era inicialmente uma furca, ou seja, uma peça de madeira em forma de V, de cabeça para baixo, sobre a qual nas paradas à beira das estradas se descansava a lança dos carros de 2 rodas. Quando queriam punir um escravo, colocavam-se a forcado, montada na nuca. Prendiam-lhe as mãos às 2 hastes e faziam-no passear pelas ruas, obrigando-o a proclamar o que ele havia cometido. O comedógrafo romano Paulo, em sua peça Mostelária, verso 56, diz: assim carregando o patíbulo, levar-te-ão pelas ruas com agulhadas. Bem cedo, essa caminhada expiatória passou a ser acompanhada pela desnudação e pelo açoitamento do condenado durante todo o trajeto a que ele era obrigado a percorrer. Depois, para maior comodidade dos que açoitavam, aboliram a caminhada e passaram a enganchar a forca em uma estaca vertical fixa, o que permitia que o condenado fosse açoitado até a morte. O dramaturgo romano Plauto escreve em uma de suas peças: permito que me faças açoitar pendente na cruz. Cassina, verso 1003. E serás carcomido de açoites enquanto pendurado na cruz. Mostelaria, verso 1167. Mas como nem sempre se tinha à mão uma forca, passou-se a usar um pedaço de pau comprido que servia para trancar as portas e que se chamava patíbulo, de patere, estar aberto, a qual damos o nome de tranca. Foi assim que a parte horizontal da cruz, que em breve deixou de ser uma tranca tirada de alguma porta, tornou-se um pau retilíneo, levado pelo condenado do tribunal ao campo dos estípites. Ele o carregava geralmente sobre a nuca, tendo 2 membros superiores, estendidos e amarrados sobre ele, de modo a ficar desta forma também impedido de estacar quem quer que fosse. Compreende-se agora o porquê da sentença condenatória. Põe a cruz sobre o escravo. Tertuliano compara esse patíbulo à grande verga dos mastros dos navios romanos. Sobre o reinado de Constantino, quando a crucificação foi abolida, surgiu outra forca. Era uma estaca bastante alta, terminada em forquilha, em formato de Y. Nela o condenado era enganchado pelo pescoço, a cabeça o impedia de cair. E desta forma morria rapidamente por estrangulamento.
Porém, esse novo método de execução de condenados nada mais tinha em comum com a lenta morte de cruz. Terceiro, a união dos dois paus. Os dois paus, o vertical e o horizontal, ficavam habitualmente separados. Como então o patíbulo era fixado sobre a haste vertical, o stipes, isto podia ser feito de duas maneiras, ou fixando, através de pregos ou cordas, o patíbulo sobre uma das faces da estaca, ou apoiando-o sobre a extremidade da estaca, ou fazia-se uma cruz ou um T. Quase todos os arqueólogos modernos afirmam que a cruz romana era em forma de T. Na arte cristã, ela pode ser vista em todas as épocas sobre as duas formas, se bem que o T pareça mais antigo. Era muito mais fácil a um carpinteiro preparar um T. Para isto, bastaria ele cavar na madeira uma concavidade de encaixe no meio do patíbulo, o pau horizontal, e encaixar a extremidade da haste vertical nesta concavidade. Com uma cruz média de 2 metros no máximo, o encaixe poderia ser feito facilmente, erguendo-se o patíbulo com os braços, sem necessidade de escadas ou suporte. Quarto, o cedilho. Em alguns casos, os crucificadores ficavam no stipes, em sua parte média, uma espécie de haste horizontal de madeira, que passava por entre as coxas do crucificado e lhe sustentava o períneo. Justino, o Marte, falou sobre a madeira da cruz, que está fixada no meio, sobressaindo-se com um chifre, sobre o qual se assentavam os crucificados. Irineu disse que a cruz tinha 5 extremidades, e sobre a quinta descansava o crucificado. Tertuliano também fala, contra Márcio, dos cediles excessos, que lembra o chifre do rinoceronte. Cedile quer dizer simplesmente um assento qualquer, e há provavelmente por causa destas passagens que os autores modernos chamavam a haste perineal de cedile. Porém, ao estudarmos a causa mortis da crucificação, veremos que este apoio está destinado a prolongar consideravelmente a agonia do crucificado por diminuir a tração sobre as mãos, causa de tetânia e asfixia. É mais possível que as cruzes não tivessem, que só fosse acrescentado quando se desejar prolongar o suplício. Compreende-se facilmente que quando era necessário fabricar centenas de cruzes, os carpinteiros não buscavam complicar muito as peças de madeira que a justiça lhes encomendava, com um trabalho suplementar que sabiam ser perfeitamente inútil. Veremos, além disso, ao estudarmos a chaga das mãos, capítulo 5, as razões por que estou convencido da ausência deste suporte na cruz de Jesus. Aliás, isto explica, ao menos em parte, a brevidade de sua agonia. Além do mais, o cedile não foi representado pelos mais antigos artistas, pintores ou escultores que trabalhavam o tema da crucificação do nosso Salvador. É verdade que tal fato não constitui argumento contra sua existência histórica, mas tenho certeza científica que ele não foi usado na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto, o supedâneo. Em compensação, os artistas têm representado com grande frequência o supedâneo. Era uma espécie de pequeno degrau e supostamente permitiu que Jesus apoiasse a ponta dos pés crucificados sobre ele. Encontramos-no mencionado pela primeira vez em Gregório de Tours, no século VI. Em seu livro de Glória Martini, A Glória do Martírio. Quando estudamos a crucificação dos pés, capítulo 6, veremos como nasceu e se desenvolveu essa pura imaginação de artista. Capítulo 6. Os instrumentos de fixação. Os cravos nas mãos e nos pés eram a madeira habitual, essencial de fixação à cruz. Qualquer que fossem os motivos da condenação e a situação social do condenado, tanto eram pregados os escravos como as pessoas livres, os judeus ou os romanos. O erro que atribui a Jesus o monopólio dos cravos deve-se a uma fase de Tertuliano contra Márcio,
Somente ele foi crucificado de modo tão especial. Tão somente por causa de Tertuliano, a iconografia cristã passou a representar Jesus pregado à cruz entre dois ladrões amarrados. Realmente, os dois modos de fixação, cravos e cordas, estiveram em uso desde o começo entre os romanos, mas eram empregados em ocasiões diferentes, nunca combinados durante uma mesma execução de condenados, e nenhum texto insinua ou permite crer que os dois métodos tenham sido empregados simultaneamente sobre o mesmo crucificado. Os peritos sabiam perfeitamente que 3 cravos, quanto no máximo, eram mais que suficiente para executar uma crucificação rápida e sólida. O que passava disso era pura imaginação. Creio que os cravos eram empregados com muito maior frequência. Em numerosos textos, não somente os cravos são formalmente citados, mas também fazem-se menções do fluxo de sangue que manavam dos ferimentos dos que eram cravados na cruz. O romancista romano Apuleio cita no seu livro O Asno de Ouro: estas bruxas vão recolher o sangue de assassinos aderentes à cruz, para com ele exercer sua vergonhosa magia. O termo técnico que em grego designa com maior frequência a crucificação é proseloses, do verbo pros, relou, ou seu sinônimo, cateloses, do verbo catelô, e ambos significam cravar, pregar, e os dois têm por raiz o substantivo elos, que quer dizer cravo ou prego. Modalidades da crucificação. Tudo indica que a crucificação estava fixada em suas minúcias por uma série de leis e regulamentos internos, o que, no entanto, não impedia que houvesse sempre por parte dos carrascos uma certa fantasia sádica. Primeiro, flagelação preliminar. Não estamos falando aqui do açoitamento que era mandado aplicar como castigo ou tortura em si, nem mesmo como um modo de matar os condenados, e sim tão somente do açoitamento que era o preâmbulo de toda e qualquer execução capital. Todo condenado à morte devia ser, por lei, açoitado preliminarmente, quer fosse a execução feita pela crucificação, ou por decapitação, ou pelo fogo. Dela somente estavam isentos, segundo o historiador Theodore Mommsen, os senadores, os soldados e as mulheres que gozassem do direito de cidadania. Entretanto, nos casos de decapitação, não se aplicava o chicoteamento propriamente dito, e sim a fustigação, que se fazia com varas. A flagelação, que primitivamente era aplicada quando o condenado já estava sobre a cruz, passou com o tempo a ser aplicada no próprio local do tribunal. O condenado era ali atado a uma coluna, provavelmente com as mãos amarradas sobre a cabeça, pois esta era a melhor maneira de imobilizá-lo, pois ele só podia repousar sobre as pontas dos pés. Encontramos em Plauto esta referência: levai-o para dentro e amarrai-o solidamente à coluna. Bachides. Despiam um condenado antes de o açoitarem. Que instrumento era usado na flagelação? O flagrum, instrumento especificamente romano, era o que nós conhecemos hoje como açoite ou chicote. Compunha-se de um cabo curto, ao qual estavam fixadas grossas e compridas tiras de couro cru. Na extremidade do chicote estavam inseridas pequenas esferas de chumbo ou ossos de carneiro. As correias iniciavam a inchação e os primeiros cortes na pele, enquanto as pequenas esferas e os ossinhos imprimiam profundas contusões. A consequência disto era uma grande hemorragia e um enfraquecimento considerável da resistência do condenado. O número de golpes com açoite era, segundo a lei judaica, rigorosamente limitado a 40, mas os fariseus, gente escrupulosa, para ter absoluta certeza de não ultrapassar o número, exigiam que se contasse 40 menos 1, isto é, 39. Entre os romanos, a lei não conhecia outro limite senão a necessidade de não matar o condenado sobre os golpes. Era ainda necessário que ele
ficasse com força suficiente para carregar seu patíbulo e que morresse sobre a cruz. Ele era, às vezes, como diz Horácio, dilacerado pelos açoites até esfastiar o carrasco. O carregamento da cruz. Portanto, o condenado, previa e devidamente flagelado, percorria a pé, despojado de todas ou de quase todas as suas roupas e carregando o seu patíbulo, o trajeto do tribunal ao local do suplício, onde o estava esperando seu estipes, a haste vertical da cruz, no meio da verdadeira floresta de outros semelhantes. A expressão carregar a cruz, em grego, estauro bastazen, só se encontra nos textos gregos ou rabínicos, em Plutarco, Artemidore, Chariton, nos comentários judaicos do Gênesis e no Novo Testamento, entre outras fontes. Em latim, só é encontrada nas versões latinas da Bíblia. E como já vimos, é por sinédoque que a palavra cruz designa a parte horizontal desta. O patíbulo era colocado sobre as costas e braços do condenado, estendidos transversalmente e em seguida amarrado nas mãos, braços e peito. Era, portanto, só o patíbulo que o condenado carregava. Como sempre, o dramaturgo romano Plauto, entre outros textos que poderíamos citar, resume tudo isto com uma frase: que leve o patíbulo pela cidade, depois será cravado na cruz. Carbonária. A haste vertical da cruz, o stipes crucis, pelo contrário, esperava o condenado no lugar do suplício. Cícero criticou Labieno, que no campo de Marte mandou fincar e estabelecer a cruz para o suplício dos cidadãos, em defesa de Rabino. Esta expressão, mandou fincar e estabelecer, pode ser melhor traduzida como mandou colocar permanentemente. Políbio cita o caso de um crucificado em Cartago que foi enganchado a uma cruz que já tinha um outro corpo. Em Roma, o Monte Falcon era representado pelos campos esquilíneos, tornados célebres por Horácio, e onde se elevava, segundo Saglio, uma verdadeira floresta de cruzes, um bosque de estípites. Estava fora da porta esquilínea. Para os que conhecem Roma, ficava pouco mais ou menos na Piazza Vittorio Emanuele, um pouco além de Santa Maria Maior, para quem vem do centro. Outro detalhe confirma o fato de que o condenado só carregava o patíbulo. O patíbulo sozinho devia pesar cerca de 50 quilos e a cruz inteira devia ultrapassar 100 quilos. Carregar o patíbulo não deixava de ser uma prova bem rude para um homem que acabara de sofrer severa flagelação e, consequentemente, perdera boa parte do seu sangue e de suas forças. Como poderia então ele carregar a cruz inteira, que pesava mais de 100 quilos? Pois não se fala nunca em arrastá-la. Todos os textos trazem o termo bastazen, carregar, e nunca tahere, arrastar. Outro detalhe, à frente daquele que carregava a cruz ia alguém carregando títulos, um pedaço de madeira sobre o qual estava escrito o nome do réu e o crime pelo qual ele fora condenado. Às vezes, o próprio condenado levava esse título pendurado no pescoço. Depois, ele era fixado no alto da cruz.